Você já teve a sensação de que o dia simplesmente não tem hora o suficiente? Ou entre provas, trabalhos, academia, querer dormir bem e você fica louco porque não consegue dar conta de tudo isso? E aí a gente tenta encaixar essas atividades ao mesmo tempo, mas a gente acaba não conseguindo porque estamos muito cansados e ficamos frustrados por não conseguir. Mas a verdade é que o problema não costuma ser a falta de tempo, na maioria das vezes, é claro. Às vezes é só a falta de planejamento e de prioridades, porque às vezes a gente pega o celular e diz, não, vou só olhar aqui 10 minutos e acaba se tornando uma hora, duas, três e por aí vai. E aí, um dos maiores erros que cometemos é acreditar que todas as nossas áreas das nossas vidas, tudo o que a gente for fazer na nossa vida deve receber exatamente a atenção todos os dias. Mas isso não acontece. Ela é impossível, vamos dizer assim. Porque imagina você que é estudante, por exemplo, ou você que trabalha, tem uma semana que você está muito atarefado, seja por ter prova na faculdade, seja porque está começando um novo projeto no trabalho. E aí não faz sentido você manter as atividades que você estava tendo e deixar, ignorar, no caso, essas provas e esse trabalho a mais. Então, dessa forma, um atleta que está próximo de uma competição, por exemplo, ele dedica mais tempo aos treinos do que aos seus hobbies. E isso deve também ser aplicado na nossa vida. Quando a gente está tendo um aperto no trabalho, obviamente a gente tem que dedicar mais tempo ao trabalho. E aí, por exemplo, faz sentido a gente tendo provas, tendo trabalhos sobrecarregados nessa semana e passar o final de semana jogando o videogame. Não faz sentido, né? Então, o que eu acho muito importante antes de montar essas rotinas extraordinárias que falam é entender que as prioridades elas mudam conforme as nossas semanas, conforme a vida vai seguindo. No ensino médio, por exemplo, a prioridade não era tanto estudar, era mais se divertir, aproveitar o momento, porque o colégio é uma fase única. E no terceiro ano, obviamente, tinha os momentos de estudar, mas tinha os momentos de aproveitar. Não era só estudar. Tudo é sobre equilíbrio e entender que a prioridade ela é volátil. A prioridade da sua agenda, do seu dia, ele vai mudando. Então, é importante, durante a semana, você estabelecer a ordem de importância, por exemplo. Ah, essa semana eu estou de férias da faculdade, eu só estou trabalhando, e aí, obviamente, a minha prioridade é o trabalho, depois eu jogo, a prioridade é jogar, e por fim, a minha última prioridade é estudar alguma coisa, porque é sempre bom a gente estar estudando, tendo em contato com o estudo, justamente pelo fato de criar um hábito, criar o gosto por estudar. E falando em criar o hábito e criar o gosto de estudar, é muito importante que a gente também organize o nosso tempo em blocos. Mas como assim organizar o tempo em blocos? Por exemplo, eu gosto muito de usar o Google Agenda pelo fato de que eu consigo definir a prioridade das minhas coisas, que no caso eu defino pela cor, eu ordeno as cores como mais importante e menos importante. Eu também uso uma técnica, entre aspas, né, que é ativar as notificações, que aí ele sempre me envia as notificações relembrando o que eu tenho que fazer. E eu acho isso muito bom, porque favorece com que eu produza mais, vamos dizer assim. E aí, deixando o dia mais dividido, eu sei que, por exemplo, eu tenho academia de 5 às 6 ou de 6 às 7, enfim. Eu sei que esse momento é o momento da academia, então qualquer coisa que acontecer eu tenho que fazer academia nesse tempo. Se eu demorar muito no treino, eu sei que vai priorizar, estou priorizando o treino. Que em certas semanas isso é até ok, mas em outras semanas pode ser um pouco complicado. E é mais sobre, é mais sobre entender a questão de prioridade e ficar mais tranquilo. Tipo, tá na minha agenda, eu tenho que cumprir esse horário. Não necessariamente. A agenda ela vai ser mais como uma base, como um auxílio.
para você entender mais ou menos o que você tem que fazer no seu dia. Mas aquela ordem de priorização que você vai adaptando com o tempo é mais importante. Porque assim, é interessante manter esse planejamento organizado. Mas, lembrando do que eu falei anteriormente, que às vezes na nossa semana, no nosso dia, a gente precisa organizar melhor, tendo que fazer umas flexibilização, pelo fato de que em tais semanas a gente está mais sobrecarregado do que outras. E aí, é bom também no nosso dia a gente manter aquele momento de prazer, né? Que seria um momento de relaxar, seja praticando algum hobby, jogando um jogo, lendo um livro, que são momentos assim que depois do nosso dia a gente relaxa e nos ajuda a melhorar o sono, que a gente vai desligando do mundo, vai desligando da nossa rotina, do que puxa. E assim, uma outra coisa também que é muito importante para conciliar essa rotina de estudo, faculdade, trabalho, é que a qualidade do que a gente faz é muito melhor que a quantidade. Por exemplo, é muito melhor você estudar 30 minutos com a qualidade e com foco gigantesco do que você passar 3 horas estudando sem foco, estudando sem a qualidade, sem realmente querer estudar. E aí, muitas pessoas acreditam que quanto mais tempo elas passam fazendo algo, melhor serão os resultados. Mas na verdade, nem sempre é isso. Porque, vamos lá, retomando o exemplo do estudo. A primeira pessoa, ela passa 2 horas com o livro aberto, mas metade desse tempo passa olhando o celular, olhando para o teto, não passa com foco. E a segunda estuda apenas meia hora, e estuda completamente concentrado. Obviamente que a segunda pessoa que passou as meia hora concentrada, ela vai ter um maior rendimento. Então, o mesmo acontece isso com os treinos, com os hobbies e com as nossas obrigações do trabalho, enfim. Então, tudo ela deve ser feito com qualidade, deve ser feito com foco e com atenção, não feito de qualquer jeito para cumprir, entre aspas, cumprir o horário. E aí, isso também equivale a uma reflexão que, quando eu era menor, eu passava 3 horas na academia e me sentia, nossa, estou treinando muito bem. Mas na verdade era um treino onde passava 1 hora, ou melhor, 40 minutos realmente treinando e 2 horas falando, 2 horas conversando. Então, na verdade, tudo se trata de foco. Quando a gente está fazendo, vamos fazer realmente com vontade, não só como querer cumprir tabela. E aí uma outra coisa também é que a importância do sono. Porque o sono, ele vai ser o que restaura todo o nosso corpo. Então, quanto mais tempo a gente dorme, no caso, dormindo até as 8 horas, que é conforme a ciência recomenda, a gente costuma ser muito mais produtivo, ser muito mais desperto, justamente pelo fato de a gente conseguir desligar nosso corpo e descansar. E nosso corpo, assim, eu acho isso muito engraçado porque ele é extremamente eficiente. A gente consegue viver 16 horas e apenas 8 horas a gente descansa. Então, não é muito bem isso, mas a cada 1 hora que a gente descansa, nosso corpo consegue ficar acordado 2 horas. Isso pra mim é, sim, extremamente bonito de se ver e de se entender. E assim, quando a pessoa dorme pouco, no caso abaixo de 7 horas, né, o que é recomendado entre 7 e 8, abaixo disso, a gente acaba perdendo concentração, a gente vai aprender menos, vai render menos, treinar pior, vai se sentir cansado e o pior de tudo, além disso tudo, a gente vai estar naturalmente um pouco mais estressado. E aí, a gente, aliado com esse um pouco mais estressado naturalmente e não conseguindo fazer as coisas que a gente deve fazer, torna o estresse maior ainda. E aí, enfim, vira uma bola de neve. E por isso que o sono deve ser tratado assim com compromisso inegociável, porque são coisas rápidas que nos tornam totalmente diferentes.
E assim, evitar o uso de celular antes de dormir, de telas, é muito importante, porque a gente regulariza melhor o sono, descansa mais. Porque um outro tema num próximo vídeo que eu vou trazer também é sobre o silêncio, sobre a gente contemplar a nossa própria presença, não ficar recebendo estímulos a todo momento. E aí, uma coisa muito importante também é que durante os fins de semana é importante também a gente manter os mesmos horários, as mesmas rotinas, vamos dizer assim, de sono. Porque o nosso corpo ele se acostuma com isso. Obviamente, às vezes dá uma extrapolada, é bom, mas é importante a gente entender que o nosso sono é algo primordial. Então a madrugada é pra gente dormir. Ah, eu gosto de estudar na madrugada, eu gosto. Assim, que você acaba atrapalhando mais do que ajudando de fato. E por fim, o que eu acho muito interessante também é fazer uma revisão semanal, sempre. Por quê? A gente sabe que nenhum planejamento ele vai ser perfeito e a gente vai conseguir aplicar ele a todo momento. Então a rotina muda, surgem imprevistos, às vezes a faculdade exige mais, o trabalho aumenta, enfim. Então é sempre bom a gente guardar pelo menos, sei lá, meia hora no final de semana para fazer uma revisão geral da semana. Fazer uma revisão geral não só da semana que passou, mas a semana que vai vir também. E perguntar se aquele cronograma, aquele horário funcionou bem, se me deixou muito cansado, onde é que eu vou ter que ajustar, onde eu vou ter que diminuir, aumentar, deixar mais cedo, mais tarde, enfim. É o que eu posso fazer para melhorar na próxima semana e por aí vai. E aí também é bom e importante analisar onde foi que a gente mais perdeu tempo, porque a gente vai entender como é que a gente está funcionando e como é que a gente está, entre aspas, burlando o nosso horário. Enfim, equilibrar estudo, treino, hobby e sono não significa fazer tudo ao mesmo tempo. E significa entender as suas prioridades, organizar o seu tempo e cuidar da sua energia, focando e canalizando para onde realmente deve ser gasta. E aí, só relembrando rapidamente tudo o que eu falei, é só que a gente precisa definir as prioridades de cada fase. Ou seja, definir durante a semana o que a gente deve fazer ou não. Organizar bem a rotina em blocos de tempo para a gente compreender e facilitar o que a gente deve fazer no nosso dia. Focar na qualidade, não apenas na quantidade. Proteger o sono. Isso aqui é algo que a gente tem que fazer de extrema importância. E por fim, revisar a rotina toda semana e fazendo os ajustes. Como eu falei, é impossível seguir a rotina que a gente planeja 100%, mas ela vai nos favorecer a criar uma ideia e criar um raciocínio melhor. E assim, se você aplicar essas estratégias de forma consistente e constante, vai perceber que é possível produzir mais, descansar melhor e ainda aproveitar seus hobbies sem culpa.